A gente vai disponibilizar o conteúdo na programação da Band News, nas redes sociais da Band News, também no site do Instituto Cultiva, porque não é simples parar numa sexta-feira de manhã para refletir sobre essas questões tão relevantes. E aí queria agradecer demais, já antecipadamente, o fato dos nossos próximos palestrantes terem aceito esse convite, porque para eles não é nada fácil. Eu estou aqui mais preocupada com a agenda da secretária do que ela, porque eu sei que ela tem uma agenda apertada agora à tarde, o Lincoln também, com as decisões que ele tinha lá, com as reuniões que ele tinha, que ele precisou remanejar para estar com a gente. Então, eu queria convidar Dorothea Werneck, nossa secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, sim, e Lincoln Fernandes, que é presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Bom, e a mim mesma, que você já conhece, sou Ivana Moreira, chefe de redação da rádio. Quem é nosso ouvinte sabe que todas as manhãs, na coluna de economia, eu estou sempre falando das grandes oportunidades que esse novo momento do cenário econômico brasileiro permite, dando notícias muito otimistas, contando dos segmentos que cresceram, as perspectivas aí. Mas o que a gente queria propor hoje é falar um pouco do que isso traz para Minas. Quais são as grandes oportunidades que esse cenário novo trouxe para Minas Gerais? Como é que a gente está conseguindo aproveitar essas oportunidades e quais são os desafios? Assim? O que a gente precisa ainda mexer? O que a gente precisa avançar para conseguir que esse momento de crescimento acelerado na nossa realidade econômica do país pode fazer por Minas? Como a gente aproveita isso da melhor forma possível? Então, eu queria convidar primeiro a secretária para suas considerações aí sobre esse tema. Bom, está funcionando aí. Bom, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos. Eu gostei desse gancho, para usar a linguagem jornalística, né? Esse gancho de falar um pouco do momento que nós estamos vivendo e como é que nós estamos aproveitando isso aqui no nosso estado. Vou fazer alguns comentários, eu acho que sempre interessante a gente até reduzir no tempo, que parece que são 20 minutos para a minha apresentação, porque eu gosto sempre muito mais do horário do tempo dos debates, né? Mas essa questão é muito interessante, eu vou começar deixando bem claro o seguinte: qual é a nossa meta, né? O que move a todos nós que participamos do governo de Minas na gestão Anastasia? É trazer empregos de qualidade para Minas Gerais. Então, é uma obsessão. E, obviamente, empregos de qualidade, você parte, né, pelas diferentes áreas, né? O setor industrial tem essa possibilidade, mas não é só, né? Nós temos setor industrial, nós temos empregos de qualidade no setor agroindustrial, nós temos empregos de qualidade no segmento de serviço, e nós temos empregos de qualidade, certamente, na chamada nova economia, que são investimentos na área da tecnologia informática. Então, nossa meta é essa. E o nosso papel mais direto, o nosso desafio, que eu diria cotidiano, é exatamente trazer investimentos para o estado de Minas Gerais. E o resultado, né, já foi citado, né, o Brasil crescendo bastante, como é que nós aproveitamos esse momento e como é que Minas está nesse contexto. Primeiro, quase que geográfico. Todo mundo sabe, Minas está aqui no centro do Brasil. Nós somos um estado mediterrâneo, estamos aqui no meião, foi lembrado aqui, temos Bahia ao norte, temos Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e até a quinazinha lá do Distrito Federal tem limite com Minas, né? Então, Minas está aqui. O Brasil cresce 7,5%. Onde que ele cresce mais? Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Onde que estão as empresas concentradas? Sul, Sudeste. Qual é a lógica de qualquer empresa? Buscar o seu mercado. Então, ela está deslocando do Sul em direção ao Nordeste. Minas está no meio. Então, vários dos investimentos que estão vindo para cá resultam desta intenção dos empresários de se aproximarem do seu mercado. Com um segundo argumento que é fortíssimo. Minas tem uma senhora área da Sudene. Então, para investimentos que estão buscando os benefícios fiscais federais que são concedidos para as instalações na área da Sudene,
Não podemos esquecer que o norte de Minas é a área da Sudene. Tem alguns investimentos que esse argumento e essa ponderação é fortíssima. Ligada a essa questão, mas com uma característica mais específica. Se nós analisarmos onde estão localizados, né, as grandes empresas atacadistas do Brasil, elas estão em Minas. Ali no Triângulo Mineiro tem Martins, as 4 maiores brasileiras estão em Minas. E eu fico muito orgulhosa porque a terceira ou quarta é uma que está na zona da mata, não é nem Triângulo, né, a Bartolfil. Então, nós temos já essa característica de ser um centro de distribuição através do transporte dos atacadistas. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, também tem vindo para Minas a instalação de CDs, Centro de Distribuição das Empresas. O que para nós é importantíssimo, porque o CD é o primeiro passo. Vem um centro de distribuição, de repente vem as empresas, né, se instalam para a sua produção, de fato, no nosso Estado. Temos mais argumentos. E aí até eu faço um pequeno parênteses, porque é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Talvez uma das coisas que mais prejudicaram o nosso Estado, e eu estou falando isso de quem morou fora há tanto tempo, me desculpa a expressão, a maldita frase, Minas trabalha em silêncio. Quando você trabalha em silêncio, ninguém te conhece. Eu não conheço uma empresa que queira vender seu produto, que não alardeie que o seu produto é espetacular. Eu não conheço uma empresa que queira arrumar um parceiro para seus investimentos, que não diga eu sou ótimo. E nós temos essa coisa meio cuidadosa, meio esquisita, que eu não vou dizer nem quem foi que cunhou essa frase, todos vocês sabem, de não contar. Então, eu, em determinado momento, eu fiquei cansada de ter que explicar Minas Gerais. Eu vou ser um pouco mais específica para isso. Tive um dia que eu fui lá, logo que eu cheguei, num sábado, estava na casa do meu irmão, resolvi brincar de YouTube. Botei Minas Gerais. Gente, tem vinhetas maravilhosas, tem coisas espetaculares, bem feitas, lindas. Terminei, vi todas. Pode até ter mudado aí de janeiro, fevereiro para cá. Mas era o quê? Cidade colonial, cachoeira, fogão a lenha, cachaça, pão de queijo, boiadeiro. Minas do século XIX é maravilhosa. Cadê a Minas do século XXI? Então, todo esse trabalho nosso é para exatamente contar o que é Minas do século XXI. Então, agora eu volto para o meu argumento que eu estava dizendo, que nós temos muito mais coisa além dessas que eu coloquei no contexto do Brasil. Educação. Nós somos, no INEP, o primeiro lugar nos 5 primeiros anos do primeiro grau. Somos o terceiro lugar nos anos subsequentes, não gostamos e é meta do governo a gente ser primeiro. Nós temos 14 universidades federais, universidades públicas, sendo 12 federais. Nós temos 64 cursos de mestrado e doutorado. Todos, ou a grande maioria, com grande avaliação pela CAPES. Nós temos uma escola de governo, que é a Fundação João Pinheiro, que começou em 1986. Nós temos 25 anos de servidor público treinado em escola própria. Nós temos a Fundação Dom Cabral, que é a única da América Latina que aparece na classificação do Financial Times como a 5ª melhor escola de negócio do mundo. Sendo que a 3ª melhor escola do mundo, melhor do que Harvard, inclusive, nos cursos que chamam customizados, que são dados nas empresas. Nós temos a avaliação da CAPES para os nossos cursos do ponto de excelência. E nós temos um trabalho brilhante que é feito pelo Senai, Senac, Senat, Senar. Então, vamos assumir isso. Tá? Então, isso é um fator extremamente importante na atração de investimento. Se nós olharmos a hora de desenvolvimento tecnológico, Minas tem 1/3 do polo de software do Brasil. Minas tem núcleos de biotecnologia. Na área de nanotecnologia, nós já temos uma patente de nanotubos, que são 4 no mundo. Nós temos escolas de formação de engenharia para aeronáutica,
grande parte dos funcionários da Embraer são mineiros. Agora, recentemente, a Google selecionou 20 pessoas para a Google em São Paulo. 17 são mineiros. Ora, meu Deus! Então, o processo de volta a casa, de atração, de trazer os investimentos, de aproveitar que estamos aqui, a área de software na área metropolitana de Belo Horizonte são 36 mil pessoas. Eu acabei de voltar da China, da Índia, com a viagem com o governador, que todo mundo conhece muito bem, Bangalore, aquele grande centro de ciência e tecnologia, uma das maiores empresas do mundo que estão lá em Bangalore, tem uma cidade que tem 20 mil pessoas nessa cidade, chama Infosys. Está em Minas, está em Nova Lima, há 2 anos. Já está com 2 mil empregados aqui, a meta, 2 mil, e querem já fazer seu programa de expansão. Então, se a gente não conta, como é que o povo vai saber? Eu descobri, que eu não sabia, nessa coisa, Minas trabalha em silêncio, que nós temos um polo de chocolate no sul de Minas. Copenhague, Ferreiro Rocher, aquela empresa, como é que chama? Barrica Lebon, que é uma indústria suíça que faz a massa do chocolate, não chocolate pronto na ponta. Estamos nós, Balduco, estamos nós mineiros com pó de chocolate, gente. Fica no sul de Minas, entre Poços de Caldas, Extrema, ali naquele miolinho. Tá certo? Hein? Não, é uma delícia visitar a fábrica de chocolate, que você come e sai de lá tontinho de tanto que come chocolate. Mas é uma delícia, tá certo? Bom, o que eu estou dizendo para vocês é isso. Na hora que você fala, por exemplo, Minas, eu estou toda na atração de investimento, né, gente? Minas é o maior polo leiteiro do Brasil. Agora, a gente não está tomando leite puro, né? Nós temos a maior fábrica de leite condensado e a maior fábrica de leite de pó, ambos da Nestlé. Estamos agora com esse laticínio em Ponte Nova, que é a maior fábrica do soro em pó. Temos o queijo e por aí vai. Nós temos orgulho de dizer, Minas é o maior produtor de café do Brasil. Deixa eu fazer uma conta rápida. O Brasil tem 50% do mercado mundial de café. Minas tem 52% do mercado brasileiro de café. Café em grão que eu estou falando. Conta, nós somos 25% do mercado mundial de café. E estamos começando agora com trabalho para ver se a gente consegue fazer mais o café e moído em Minas. Aí, só para esclarecer um ponto, todo mundo fica nervoso, porque diz o seguinte, como é que pode? O maior exportador, o segundo maior exportador mundial de café, a Alemanha, não planta um pé de café. Verdade. Por quê? Porque para entrar o café torrado e moído na Europa, paga 28% de imposto. Para entrar o café em grão, vai com 0%. Então, é claro que eles compram café em grão e fazem o café torrado e moído e exportam, e é claro que o nosso café torrado e moído não entra lá. Ora, pipocas. A Europa é um pedaço e diminuindo do mercado mundial. Esquece a Europa. Vamos fazer nosso torrado e moído para a Ásia. Vamos fazer o torrado e moído lá para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, para a África. Para que nós vamos ter que querer brigar com a Europa? Deixa o alemão, agora vamos brigar com o alemão onde ele vende. E aí eu quero ver. E já teve um povo aqui em Minas que já me deram outro dia, estou experimentando, experimentei uma vez, acho que eu não fiz a dosagem certa, porque o negócio, a ideia é brilhante. Vocês já se perguntaram por quê? Né, todo mundo toma o chá no saquinho que você bota na água, né? Por que café não pode fazer assim? Já pode. Tá? Uma empresa aqui de Minas que já fez o café em saquinho. Você ferve a água, joga a capucaria lá, sacode, tira. Nada mais rápido. Tá certo? Então, a ideia, o marketing, a inovação, né, acrescentar possibilidades, e com isso nós estamos avançando, nós estamos conseguindo. Outra coisa, você me diz o tempo quanto eu tenho aí, hein? Que eu estou falando feito pobre na chuva aqui. Pois é. Então, mais rapidinho só. Né, que a gente fica, às vezes, perguntando por que, né, onde é que nós podemos entrar, o que nós podemos fazer, onde é que nós podemos ir. Gente, tenta, vai.
dentro de Minas. Outra coisa. Eu sempre discuti muito na hora que eu estava mexendo mais com a questão de exportação, que todo mundo dizia o seguinte, mas é absurdo, porque o Brasil, micro, pequena empresa, quase não exporta. Você olha, a Itália. Falei, muito gracinha, porque a Itália bota no caminhão, atravessa a fronteira, até exportou. Vendeu para a França, tá certo? Vendeu para a Alemanha. Então, de duas, uma. Ou vocês me falam da Itália, descontando tudo que é vendido para os países da União Europeia, para comparar com o Brasil, ou nós botamos no Brasil, tudo que vende para outro estado é considerado exportação. A Europa cabe dentro do Brasil. Repito, a Europa, área geográfica, é menor que o Brasil. Então, para os nossos meninos são os empresários, nossos meninos, né, tá aqui de Minas, vender para o Amapá ou para o Rio Grande do Sul, é um esforço monumental. Então, mas vamos lá, vamos fazer isso, vamos levar. E eu quero terminar, aproveitando meu tempinho, agora eu lembrei que eu estava na hora que eu assustei com o tempo, é o seguinte, nós temos aqui hoje um fluxo de investimento no certo chamado, eu não tenho um nome muito bom para isso, não tenho um nome preciso, mas é a indústria de bens de capital e de equipamentos e de veículo pesado. A fábrica lá de caminhão, que se converteu à produção da Mercedes lá em Juiz de Fora, já está começando a produção interna, ou seja, inicia de verdade agora em janeiro. Temos o investimento que eu achei mal, me ligou o pessoal da Fiat, o seguinte, até nós estamos fechando aqui um negócio com o Exército Brasileiro, que foi 5 anos de negociação, e nós chegamos aqui no modelo, um blindado. Eu falei, vocês estão fazendo um carro blindado? Blindado, para mim, vem na cabeça esse que você bota com a quantidade de proteção para não levar tiro no meio de tiroteio, né? De não sei o quê. Ele falou, ou é tanque? Falei brincando. Gente, é tanque. Nós estamos fazendo tanque anfíbio. Tá certo? Levaram lá para perguntar se podia fazer mostrar ele lá na cidade administrativa. Eu, doida como sou, falei, pode. Mas eu tenho que falar com o governador. O governador, que é um pouco mais doido que eu, falou, pode também. Então, nós tivemos ali, naquela beleza daquele prédio da administrativa, tá certo? Um anfíbio que veio de 3, agora, por enquanto, tem 3 eixos, já estão preparando de 4 eixos, vamos dizer, mais de 1.000 já contratados ali, expandindo a fábrica da Iveco, para poder caber o nosso tanque anfíbio. Então, nós estamos começando a entrar em coisas desse tipo, que também é muito importante. Então, eu termino dizendo o seguinte, nós estamos com um portfólio de investimento extremamente diversificado, extremamente importante. É claro, e vocês viram que eu fiz questão de não falar, temos, sim, investimentos na área minero-metalúrgica, mas não é o principal. E mais do que isso, quando nós falamos de minério em Minas, nós não estamos falando só de minério de ferro, que é outra maluquice que eu não sei porque está na cabeça das pessoas. Nós temos 40 minérios sendo explorados nesse estado. Então, ao lado do minério de ferro, nós temos o calcário, grandes investimentos na produção de cimento, que fica aqui. Nós temos a produção do nióbio, ali em Araxá, que nós somos 92% da produção mundial de nióbio. Nós estamos achando terras raras. Nós apoiamos agora um projeto de extração do potássio a partir do minério chamado verdeta, e o potássio o Brasil importa 92%. Nós temos fosfato. Tivemos agora recentemente a duplicação, tem uma unidade da Vale Fertilizante em Uberaba, que está sendo expandida, e uma unidade nova em Patrocínio. Nós temos ouro, além da ampliação da Anglo Gold, e daquela empresa que está lá em Paracatu, tem alguma agora lá no norte de Minas. E o ouro, você sai, é 1 tonelada de terra para tirar 600 gramas de ouro, que a tecnologia hoje permite. E ela sai como barra. Não sai o pó, sai a barra. Então, nós temos a bauxita. Né? Retomamos a produção ali da indústria que hoje chama Novelis, foi a antiga Alcan, que faz a latinha para cerveja. Temos a Coca-Cola, temos a Ambev, temos tudo isso no estado, e se Deus ajudar, tudo expandindo. Então, só queria chamar a atenção que, sim, muitas vezes, na hora que nós olhamos no valor do investimento, pesa muito o investimento no segmento minero metalúrgico. Porque são investimentos caríssimos.
É coisa de 1 bi, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi. Só que é um investimento que é feito e fica. É aquilo. Na hora que nós estamos contratando uma Marluvas, que é um investimento menor, começa com 600 empregados, vai para 1.200, quem sabe vai para 2.400. Então, as unidades industriais que têm um valor inicial de investimento menor, têm um maior potencial de crescimento, geração de empregos com qualidade, crescimento ao longo do tempo, que é o nosso grande objetivo. O resto eu deixo para o debate. Obrigada. Obrigada, secretária. Passo, então, a palavra para o Lincoln Fernandes. Bom, já boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação aqui em PowerPoint, embora não seja adequado para a rádio, mas tem vários outros mídias envolvidos na Band News. O fato é que, como já é conhecimento de todos, a nossa secretária Doroteia Werneck é sempre otimista, brilhante, ótima palestrante, viu, Doroteia? Já sou um fã seu de carteirinha nesse assunto. Mas eu não posso perder a oportunidade, estando ao lado dela, mandar o nosso recado. Portanto, a senhora fala bem e eu falo mal, combinado? Bom, aqui vamos. Relação produtiva e escala de ganho de mercado. Bom, certo esses dois em negrito aqui. Mais de 70% dos setores mineiros obtiveram comportamento, o valor bruto da produção, de Minas, sobre o valor bruto da produção no Brasil, a produtividade da mão de obra, o valor da transformação, no mesmo sentido. Ou seja, estamos crescendo, ok? Quase 80% dos setores mineiros obtiveram comportamento também, na escala produtiva, no mesmo sentido. Portanto, nós estamos abaixo da média brasileira, mas estamos crescendo, alcançando isso. É um esforço grande. Aqui, então, nós resumimos. Os setores, são muitos setores onde a qualificação de mão de obra em Minas Gerais é inferior ao padrão médio observado em Minas. E aqui nós citamos os setores que ficam mais evidentes, esses percentuais, abaixo da média brasileira. São os setores têxteis, confecção de artigo vestuário, couro e calçado, móveis, farmacêutico, e esses outros aqui, então, um pouco mais difícil de avaliar. Um dos principais motivos de baixa qualificação da mão de obra em Minas é a baixa escolaridade média da população. Tem um dado importante também citar, que a gente evita comentar, Doroteia, mas o setor empresarial mineiro recupera um pouquinho da produtividade em função do salário. Isso não é bom. Nós pagamos salário, a média de salário em Minas é mais baixa que a média de São Paulo. Isso recupera um pouquinho o gap em relação a São Paulo. Mas o poder de consumo cai em Minas Gerais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que observar. Por outro lado, em que pese toda a política, Minas Gerais foi pioneiro, foi liderança, foi benchmark no Brasil, quando, em décadas passadas, década de 70, e fortalecendo em 80, os famosos órgãos que ele criou aqui, a Fundação João Pinheiro, o INDE, etc., nasceram lá do berço da CEMIG, fez um trabalho, quer dizer, o poder público mineiro tinha uma visão muito grande de planejamento estratégico naquele momento. Nós tivemos um período rico naquela época. Mas, mesmo assim, nós podemos dizer o seguinte, se não fosse aquilo, a situação de Minas estaria pior. A gente chega a perguntar, cumprir o seu papel? Eu diria que sim, em termos. Porque no período que nós citamos aqui, de 96 a 2006, a região central de Minas continua sendo a grande concentração de riqueza do Estado. Um dos papéis fundamentais das entidades era o quê? A regionalização, a interiorização, a descentralização da riqueza do Estado. Nós tínhamos, e ainda temos, no Vale de Jequitinhonha, é um dos maiores polos de pobreza do país, um dos maiores locais de focos de doenças infecto-contagiosas, o maior índice de doenças infecto-contagiosas no Brasil ainda está na região de Jequitinhonha, mais do que no Nordeste. Isso é um absurdo. Doenças de Chagas, etc., está lá, em maior quantidade, no estado que é o terceiro PIB do país. Isso é uma disfunção muito grande. Se nós pegarmos os três, a região do Jequitinhonha, norte de Minas, noroeste, que representa quase 50% do estado em área física, representa 2,8% do valor da transformação industrial do Estado, do PIB industrial do Estado. Se você pegar região central, Rio Doce e Triângulo Mineiro, isso aí
75%. Então, ainda temos muita concentração. Isso é um problema sério, que merece ser revisado. Até esses dados nós temos todos, você conhece, da FIENG, com a parceria com o IBGE, nós fazemos todo esse trabalho, detalhamos tudo isso. Bom, aí nós fizemos um estudo na FIENG com 2 objetivos. O primeiro objetivo é avaliar os setores que mais dinamizam a economia atualmente, com base na capacidade de geração de produto, emprego e renda, maior eficiência produtiva e estímulo à cadeia produtiva. Dentro de Minas, o cenário do perfil da indústria mineira, dentro dessa ótica, como é que nós podíamos analisar isto? E o segundo objetivo, levantamos quais são os potenciais setores que mais dinamizarão a economia no futuro, com base na evolução mercadológica e na produtividade dos últimos 12 anos, baseado naquele cenário internacional que eu tinha citado para vocês. E ponderamos, demos um peso de 70% para o objetivo 1 e 30% para o objetivo 2. Ok? E com isso nós fechamos uma lista, de forma geral, que setores industriais indicam potencial de crescimento em Minas, tem alto potencial para dinamizar a economia estadual e seu mercado nacional e mundial é crescente. Então, qual é o cenário de Minas para o futuro em cima disso. Setor alimentos em geral, cadeia minero-metalúrgica, cadeia de materiais de transporte, inclusive forjados e fundidos, química inorgânica, fármacos, máquinas e equipamento, inclusive elétricos. Eu citei máquina e equipamento porque na parte de equipamentos industriais pesados, mais máquinas, equipamentos de terraplanagem, etc., e máquinas agrícolas, faz parte dessa cadeia. É importante. Em Minas Gerais, nós estamos perdendo um potencial muito grande e isso é uma alavancagem para o futuro muito grande para o país. Ok? Bom, em relação à metalurgia, sempre tem pergunta do meio de comunicação sobre a questão se Minas concentra muito no setor mineral, principalmente ferro. E eu cito um exemplo muito claro. Vamos comparar com o petróleo. Com o pré-sal, nós estamos aumentando nossa reserva para 100 anos. Com a fronteira do norte de Minas, em Jequitinhonha, nós estamos aumentando para 50 anos. Se nós pudermos explorar 50 anos em 30 anos, maravilha, esse é o melhor dos mundos. Então não temos que ter vergonha nenhuma. Mas nós estamos concentrando a riqueza de Minas em poucos setores. Não, nós estamos aproveitando as oportunidades e as vantagens competitivas mundiais que nós temos. É isso que tem que pensar. Agora, o trabalho que o Estado tem feito é muito grande na diversificação. Muitas vezes ficará mascarado. Eu posso voltar daqui a 10 anos e falar assim, não tivemos sucesso, porque ainda estamos muito mais concentrados em minério. Mas é óbvio, nós exploramos potencialmente o outro, mas não perdemos a qualidade do esforço na diversificação. Muitas vezes os números mascaram, tá? Mas o esforço é fundamental. Mas a oportunidade também é fundamental que se explore. Então, portanto, não temos que ter vergonha nenhuma disso. Em relação aos índices de crescimento mundiais de exportação da Bloomberg, você vê minério de ferro 205%, aço 84%, celulose 50%, esses que estão em vermelho é onde o Minas Gerais tem vantagem competitiva. Petróleo, nós não somos muito craques em petróleo, exceto o gás ali na região, vamos torcer para o gás, na região muito mais voltada, no Alto Paranaíba, não, já na região noroeste do país, do estado. Derivados, 33%, soja, 30%, açúcar, 28%, bovinos, 36% e aves, 34%. A grande questão nossa em bovinos e aves, de proteína animal, é beneficiá-los aqui. Nós hoje somos o terceiro maior plantel de bovino de corte do Brasil, éramos o primeiro, perdemos para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, questões extensivas, e nós aproveitamos a pastagem para outras coisas, o que é natural, perdemos um pouco esse rebanho. Mas não era vantagem nenhuma, se nós éramos o maior rebanho bovino do Brasil, não éramos o maior processador de carne, nós éramos os maiores exportadores de bovino em pé, nem abatido não era em pé, horrível, entendeu? Então precisamos ganhar em termos desse benefício. Bom, aqui vem então as sugestões que nós fazemos, baseado no seguinte: o Estado tem um foco muito grande em atração de investimento e está certo. O Estado tem uma meta muito clara, que a ministra citou, que é emprego de qualidade em Minas Gerais. Mas, para a gente trabalhar nessa segunda grande meta, nós precisamos trabalhar muito na sobrevivência, na perpetuação. Essa palavra perpetuação é muito importante. Ela vem com competitividade, produtividade e inovação das empresas instaladas em Minas. Então, em cima disso, trabalhar em paralelo, tração de investimento em paralelo, fortalecimento dos atuais negócios de Minas Gerais.
Para isso, nós sugerimos política para elevar a produtividade e escala da indústria de Minas Gerais, renovação do parque produtivo, inovação em processos, capacitação de mão de obra. Segundo ponto, política para estimular a criação de novos mercados para a indústria mineira, especialmente as médias indústrias, compras governamentais, PPPs, exportações, maior integração na cadeia produtiva. A Doroteia sabe, nós já estamos colocando o dedo na questão da PPP, já fizemos uma reunião, já fizemos algumas reuniões com a sua equipe técnica, estamos tentando montar uma proposta de projeto de parceria FIENG com o Estado em PPPs. Estratégia para estimular a maior capitalização da indústria mineira via mercado de capitais, consolidações, BNDES e formas diversas de desintermediações financeiras. O mercado secundário de títulos tem que se avançar muito aqui em Minas Gerais. É preciso avançar muito nesta área. Estratégia para estimular a indústria a investir mais em P&D e inovação, em processos, produtos, design, consolidação de marca, inovação mercadológica. Isso é fundamental. A diferença de competição no mundo, via, como eu citei, produtividade, e via câmbio, a nível global, mundial, e aqui no Brasil nós temos um componente de juros, espero que ela comece a cair, da forma que está indo, vai chegar um ponto que a gente falava o seguinte, quando a crise estava aumentando, a gente chamava todos os empresários, produtividade, vamos em frente. Mais um pouquinho, produtividade e escala. Produtividade e escala. Depois, inovação. Mas com essa diferença cambial que teve, com esse juro que estava agora há pouco aí, com essa confusão toda, eu falei assim, não é mais nenhum desses aí, salve-se quem puder. Entendeu? Porque nem a inovação não vai salvar. Tem certos setores, setor de bens de capital, concorrer com a China, a diferença cambial por si só, você pode reduzir os impostos todos a zero. Só a diferença cambial já perde competitividade para o equipamento, a máquina que venha da China. Então, certos níveis de competição já atingiu escala tal que nem fator de inovação não salvaria. Então, isso transcende as nossas fronteiras de Minas Gerais, porque política macroeconômica, Minas Gerais não tem aquele efeito tão significativo, é política de governo central. Não vamos ser nós aqui que vamos definir taxa de juros em Minas Gerais. Entendeu? Então, são certas coisas que nós precisamos estar muito atentos quando nós colocamos na pauta, dentro dos limites da nossa fronteira. Mas a situação chega a ser séria em alguns setores. Políticas indutoras da diversificação da estrutura industrial mineira, via adensamento de cadeias produtivas. Isso nós já sabemos. Tá, últimas frases. Política indutora de desconcentração espacial da indústria do Estado, já aqui citado. Política e estratégia para estimular a atração e criação da indústria em Minas Gerais, com maior agressividade e integração com ações pública e privada. O Estado está indo muito bem, obrigado. E política para a internacionalização da indústria mineira, que também já estamos avançando. Por isso, muito obrigado. Eu queria dizer, aqui citando o Lincoln, que ainda bem que ele falou depois da Doroteia, porque ela é, de fato, uma palestrante com tanta energia que eu já tinha esquecido meus argumentos, meus questionamentos da economia mineira, já estava achando tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Ainda bem que a gente pode colocar os outros lados também. E dizer assim, que é muito bom para a Band News, a gente fica muito orgulhoso de poder promover um debate que você coloca as duas pontas de interesse, o Estado ali fazendo seus argumentos, mas as indústrias que geram os empregos nesse Estado também levantando as suas questões. E como eu já tive, como jornalista, o privilégio de ter podido entrevistar os nossos 4 palestrantes, e fico aqui rindo sozinha, imaginando as provocações que eles têm entre eles, das falas deles, eu também nem queria ficar gastando aqui, quero que a gente tenha algum tempo de fazer perguntas da plateia, porque a gente está, de fato, com a agenda estourada, e todo mundo tem outras agendas. Mas queria registrar não é exatamente uma conclusão, uma reflexão. A gente se propôs a discutir qual é o lugar de Minas. E aí concluí, depois de ouvir todos vocês, que se a gente deixar de ser mineiro, o lugar de Minas é o pódio. Mas primeiro a gente vai ter que deixar de ser mineiro. Senão a política se questiona o nosso jeito. Se a gente não está fazendo marketing adequado. Enfim, precisamos pensar em como estamos nos posicionando como mineiros. Eu queria abrir com uma primeira pergunta aqui, que é do Hélio Emiliano, é bem extenso. Eu vou tentar resumir.
do melhor jeito, mas o que eu captei aqui da sua pergunta, que você fez para o Lincoln, mas eu também queria compartilhar com a Doroteia, que o Emiliano trabalhou 40 anos na Lambertucci, ele até frisou aqui a importância do sistema SES Minas para ele, como ele acredita nesse sistema, e que tudo isso é muito importante, louvável, aproveitar as oportunidades, os recursos, o minério de ferro que a gente tem, inovação, tecnologia, crescer nesse ritmo que o Brasil está crescendo, ter a nova cara de Minas, que a Doroteia questionou, tanto onde está essa Minas do século XXI, mas que a gente também quer preservar os recursos naturais que a gente tem e que fizeram essa imagem que é a Minas do século XIX também. Como fazer isso tudo, como conciliar crescimento econômico e todas essas propostas, esses desafios que vocês colocaram, com essa realidade, que eu acho que passa pela questão da sustentabilidade. Como continuar crescendo muito, mas não perder os recursos que fizeram a história desse Estado. Bom, ok? Bom, Emiliano, a questão da sustentabilidade é uma questão muito importante. Como eu tinha citado, o PIB verde é uma meta que tem que ser adotada, as empresas têm que estar atentas, porque aí é onde você tem um filão forte para o futuro. Por outro lado, a própria sociedade, a própria comunidade, ela já se protege, ela vai evoluindo e vai dando valor maior à questão ambiental e, portanto, o nível de exigência, de cobrança para o setor produtivo é maior. O grande desafio é você fazer crescimento, grande produtividade e baseado nesse pilar da sustentabilidade e da preservação ambiental. Hoje existem tecnologias já adequadas à questão de escala econômica delas que são questionadas. Alguns setores já alcançaram isso, essa escala econômica, outros ainda não. Portanto, quando eu falo do PIB verde, eu falo no desafio de fazer investimento, gastar muito em inovação, para que essa escala seja econômica e você beneficie, retornando em qualidade de preservação e de sustentação para a população. Então, este é o grande fato. Atos secundários existem e já estão acontecendo no sentido de você descentralizar, você começar a mitigar concentração, que também ajuda nesse sentido. Okay? Mas nós temos uma característica que não temos como fugir. Nós temos um setor mineral metálico que ele é um complicador em termos ambientais, de maneira muito séria. Fala-se muito, discute muito hoje o royalty do pré-sal, que prejudica os estados, os produtores, né, que eles têm que ser ressarcidos. Se você verificar as metas de Macaé e metas de Campos nem tanto, mas Macaé, chegou a um ponto que eles queriam pagar a previdência social para a população toda, não tinha que fazer com dinheiro. Tamanha a reserva de dinheiro que estava indo para eles. E, no entanto, o que deixa de poluição efetiva? Um buraquinho lá embaixo, no fundo do oceano. Agora, olha o buraco que o minério deixa. Então, é um outro problema que nós temos que enfrentar. Então, Minas Gerais tem outros problemas mais graves ambientais para tratar, e essa questão passa por adequação, e o governo atualmente, via nosso senador, está tratando o royalty aí para tentar equacionar. Mas essa é uma questão que nós temos que enfrentar, porque minério é uma questão fundamental para o Estado, não podemos negar isso. Tá? Só 2 ou 3 comentários só, Emiliano. Inclusive, puxando um pouco da sua intervenção anterior, eu acho que nós temos um enorme desafio na nossa frente. Vou falar uma coisa que parece bobagem, mas eu vou falar do jeito que eu penso. Governo é governo, empresário é empresário, trabalhador é trabalhador e ONG é ONG. Cada um tem a sua meta, sua responsabilidade, seu comportamento e sua forma de agir. Tá? Então, não tem a menor dúvida que o trabalhador quer defender o empresário quer defender seu negócio, quer ter mais lucro, porque é uma empresa que não dá lucro, simplesmente fecha. Né? Eu digo, é burrice se um cara botar o seu dinheiro para não ter lucro. Fecha. O trabalhador quer melhores condições de trabalho, qualidade de trabalho dentro da empresa, quer remuneração, quer menores jornadas de trabalho, está na cabeça dele é isso, o papel dele é esse. As ONGs, cada uma tem o seu centro de atenção. Tem ONG que cuida de diabético, tem ONG que cuida de criança, tem ONG que cuida da situação da mulher e tem ONG que cuida de meio ambiente.
Tá aí, a vida dela é essa. Ela tem o seu foco, ela tem a sua preocupação, ela tem a sua agenda de trabalho. E tem o chamado governo. Quando nós temos uma responsabilidade que é, talvez, a mais complicada, que é ter visão de conjunto. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, se qualquer parte se juntar, ONG, empresário, trabalhador, e vier todos três com a mesma posição, chegaram no consenso, o governo tem que fazer nada, tem que homologar. Como não é o caso, normalmente um quer A, o outro quer B, o outro quer C, compete ao governo, muitas vezes, tendo a visão de conjunto, e cujo foco na ponta se chama o cidadão mineiro, de tentar chegar numa negociação e num acordo para acertar o que vai ser feito, até onde vai ser feito. Né? Você tem toda a parte de, tá bem, eu vou tirar uma parte para a mina aqui, mas, em compensação, eu vou preservar uma área nova, e, mais do que isso, eu vou até cuidar da mata, que é, muitas vezes, o processo de negociação. E, do meu ponto de vista, o mais importante que está nas negociações é, e depois, se acabar a mina, como é que fica? Você recuperar aquele terreno. O Parque da Mangabeira era uma mina. Tá certo? Então, você tem já, como disse, tecnologias e condições de ter todo um processo, todo um trabalho, que, no final, depois de 5 anos, 10, 15, 20 anos, você vai ter já o compromisso assumido no início de retornar isso para a natureza e para a população. Então, eu tenho sempre uma tendência a ter uma postura um pouco mais tranquila, mas deixando claro, não é porque tem uma pressão do movimento ambientalista forte que você tem que entrar na defensiva. Eu tenho que respeitar a posição que tem e, pelo amor de Deus, me escute. Tá certo? Porque se você entra nessa coisa de recua, porque está vindo pressão, porque não sei o que, é tudo verde, eu digo assim, tá bem, nós estamos perdendo investimento por causa disso. Tem empresas que já estão aí consolidadas, que estão indo embora na área de mineração, porque não aguenta mais. Tá certo? E sabe o que eu tenho que dizer? Sinto muito, meu caro, mas você tem razão. Por quê? Porque ele é empresário, o objetivo dele é lucro, ele não pode inviabilizar o investimento dele se ele tem prejuízo. O que fica? Fica desempregados. Então, é esse tipo de ponderação que eu acho que está acontecendo. Nossa Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Adriano, tem tido um papel extremamente importante nesse processo de chamar, de negociar, mas que certamente olhar para a questão da sustentabilidade, olhar para frente, mas sem esquecer que isto é a base de crescimento para diferentes setores, a base da construção da cadeia siderúrgica, metalúrgica e outras tantas. Certo? E se você tem como fazer isso, tem várias minerações que ela acontece por pedaço, né? Você minera aqui, explorou, céu aberto, vem para cá. Então, você tem todo um trabalho de acordo com o seguinte, eu vou fazer primeiro esse pedaço, Niki terminar e eu começar esse aqui já fica arrumado. Tá certo? Então, acho que esse trabalho é um trabalho que dá para somar, e eu insisto só nisso, tendo a clareza que cada um está defendendo sua parte, tem obrigação de fazê-lo, é da sua natureza, é por definição, mas reconhecer que tem vários parceiros, várias visões que tem que ser negociado e colocado como uma saída para qualquer outra das questões. Bom, obrigada. Só vou te pedir mesmo objetividade, para dar tempo da secretária fazer a dela, que eu já tinha concedido. Tá, meu nome é Roberval, na verdade eu não vou fazer pergunta não, eu vou só certificar uma coisa que a Doroteia falou, que é a questão da vanguarda de alguns municípios. Eu presto serviço para a cidade extrema e estou extremamente otimista com a cidade, porque lá é o portal de Minas. E a semana passada a gente inaugurou lá o primeiro serviço móvel celular exclusivo para a roça, pago pelo município. É a primeira parceria público-privada dessa ordem, e eu, com muita felicidade de ser mineiro e estar roubando a indústria de São Paulo, registro esse fato aqui. Tá? É a primeira parceria bancada pelo município para uma operadora de telecomunicações. Na verdade, até foi boa essa sua intervenção, Roberval, porque o que eu tinha também para comentar é algumas coisas ligadas na apresentação do Lincoln, que é o seguinte, ele falou de design, só para deixar claro o seguinte, o ano que vem, e tem a liderança da FIENG nesse trabalho,
O ano de 2012 vai ser o ano do design em Minas. Então, vão ter coisas já sendo programadas, 5, 6 eventos de tudo quanto é ordem. Eu acho que é um negócio que vai voltar a trazer aqui para a gente essa coisa que Minas também tem. Segundo, eu vou dar a fonte. Quando eu estava na Índia, lendo um jornal indiano, eu li uma matéria que me encantou, que é o seguinte, o tema era um pouco em cima da morte do Steve Jobs, tá certo? E tentando explicar o processo da Apple. E a Apple, todo mundo sabe, não inventou nada, né? Já existia tablet, já existia smartphone, já existia tudo. Aí ele veio o iPad, né? O iPad, iPod, não sei. Então, o conceito que estava nessa matéria, em inglês, tá certo? É innovation. Deixa eu traduzir para o português. Você tem o imitar e o inovar. É imovar. Tá certo? Você copia e inova em cima, não no produto em si, mas no marketing, no uso, na coisa. E isso, eu acho que a gente pode dar um show de bola. Isso explica não só a Apple, a Walmart não foi a primeira que fez esse sistema de organização de comércio, mas é ela que alavancou. Tá certo? Tem vários exemplos de sucesso no mundo, que é esse conceito de inovar, inovação, né, que eu acho que a gente pode começar a valorizar. Isso me faz lembrar, inclusive, quando nós estávamos com o programa de qualidade, né? Então, eu dizia sempre o seguinte, olha, ninguém gosta de copiar, mas você não está copiando, você está fazendo benchmarking. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Você não está copiando, você está fazendo innovation, tá certo? Aí você dá um nome chique, tá certo? Perde a vergonha, não tem mais ninguém para criticar, nem você vai achar que você está sendo criticado, sai copiando, mas melhorando, adequando, fazendo com cara nossa, né? Então, a innovation e a inovação, que está um tema muito atual no Brasil, eu acho que para a gente pode vir se junto. Eram esses dois comentários que me despertou na apresentação. E o último que eu queria só agregar também, que você citou rapidamente, para alavancagem de investimento futuro, realmente nós estamos muito otimistas com a história do gás do São Francisco. Tá certo? É uma região que, se você olhar no mapa, dá mais ou menos 1/4 do estado, que ela pega lá da região norte, Alto Parnaíba, etc. É uma região que teve o leilão feito para a Agência Nacional do Petróleo, foram de 39 blocos. Dos 39 blocos, já foram identificados gás em 4. Um que foi um estudo um pouco mais avançado, que foi o primeiro da Codemig e Corteng, foram 6 milhões de metros cúbicos dias. Por que eu estou dando esse número? Nós importamos da Bolívia 30 milhões. Então, é 1/5 do que nós importamos da Bolívia. E isso é 1 em 39 lotes. Então, o trabalho todo, o desafio que nós estamos enfrentando agora é o seguinte, vamos lá, que a gente descubra um volume, para ter um número, 30 milhões de metros cúbicos dias para uma reserva de 25 anos. Chuchu, beleza, maravilha. So what? Traduzindo, e daí? Tá, o que a gente faz? Porque se você não tiver uso para esse gás, ele vai ficar quietinho lá embaixo da terra. Então, agora nós estamos num trabalho muito intenso com os empresários, com a própria FIENG, com a CEMIG, com a GASMIG, né, a secretaria, obviamente, com coração, corpo e alma nisso, que é da gente fazer um plano diretor para a região, identificando, primeiro, o uso direto do gás, tipo fertilizante, né, siderurgia de 3ª e 4ª geração, que é bobina, cerâmica, etc. Uso do gás para termoelétrica. Para vocês terem uma ideia, para fazer uma termoelétrica de 500 megawatts, você usa 2,5 milhões de metro cúbico dia. 3, vai usar 7,5, eu estou falando de 30 potencial. 3 significa geração de energia elétrica igual a geração de energia firme de São Simão. Uma São Simão a mais, com 3 termoelétricas. Mas aí vem a história também, tá bem, nós estamos fazendo termoelétrica, gerando energia, o que nós vamos fazer com essa energia? Então, repensar o Estado, que é um problema que nós estamos tendo, porque o Estado já foi, no seu passado, um grande concentrador de indústrias eletrointensivas e que nós perdemos essa competitividade. Então, vamos voltar atrás,
na bauxita, na ferroliga, na química, etc., para ver se a gente pode somar essas duas coisas. E, obviamente, todos os usos alternativos que pode ter do gás, o gás canalizado e o gás usado para consumo industrial e para consumo doméstico. Então, é um ponto que eu não falei, que eu gostei demais de você ter lembrado disso, porque é um cenário que se abre muito forte para o nosso Estado, com grandes desafios, não só de identificar o uso desse gás, mas também repensar toda a infraestrutura dessa região, que ela vai ser importantíssima. Mas não queria passar sem reforçar isso. Gente, queria agradecer muitíssimo a todos vocês que aceitaram o nosso convite, aos nossos palestrantes. Uma vez por mês, a Band News promove esse tipo de discussão, cada mês um tema diferente, e a ideia é um pouco colocar os assuntos que estão na nossa pauta, para que a gente não fique falando sozinho, e que a gente escute os nossos ouvintes também, outros pontos de vista. Então, convido vocês a ficarem atentos à programação na 89,5, que a gente vai estar anunciando aí os próximos temas. Muito obrigada, bom dia a todos, boa tarde para vocês.